Seja bem-vindo. São 379 anos da presença portuguesa na Fortaleza de São João Batista. Ao mesmo tempo, 440 da Batalha da Salga. O dia da unidade do Regimento de Guarnição número 1 volta a não ser comemorado no formato habitual. À semelhança do ano passado, vamos ouvir testemunhos em 2020 de atuais militares, este ano de pessoas que passaram por cá desde os anos 70, com valores que se transmitem ainda na atualidade. Afinal de contas, uma vez militar, militar para toda a vida. O nosso Regimento de Guarnição número 1 comemora hoje o seu aniversário número 379. Temos como missão a defesa do arquipélago, participar na defesa do arquipélago dos Açores e preparar a componente operacional no âmbito de um batalhão de infantaria para o encargo operacional. Assim como participamos no Serviço de Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores com um agrupamento de emergência civil. Neste momento somos 241 militares mais 8 civis que estamos dentro desta unidade, Fortaleza de São João Batista, e durante o último ano desenvolvemos algumas atividades, entre as quais vou enumerar algumas: 3 cursos de formação geral comum de praças e 2 cursos de promoção a cabo. Durante o último ano participámos em diversos exercícios, nomeadamente nível de regimento, a nível da zona militar dos Açores, assim como a nível do Exército, nomeadamente no exercício de segurança. Também participámos em exercícios conjuntos com a Força Aérea Portuguesa e com a Marinha também. Participámos em diversos exercícios ao longo do ano. Durante no mês de janeiro até maio deste ano, participámos com 24 militares, sendo um oficial, 3 sargentos e 20 praças, na 6ª Força Nacional Destacada no Afeganistão, nomeadamente em Cabul. Esses militares já regressaram aqui, portanto, neste momento regressamos e vamos tê-los militares presentes na nossa cerimónia, pequena cerimónia que vamos realizar hoje à tarde. Também vamos participar e estamos-nos a preparar no âmbito do plano de apoio militar de emergência do Exército, com um pelotão que iremos enviar para Tavira a partir do próximo dia 28 até ao final do mês de agosto. E esses militares irão ficar, são 21, irão ficar sediados em Tavira e irão participar nesta parte da prevenção dos incêndios. São compostos por um oficial, 5 sargentos e 15 praças. Também, que neste momento está em voga, participamos no âmbito do Covid, da prevenção do Covid-19, com ações de sensibilização higiênico-sanitárias e boas práticas, nomeadamente em 2 escolas de Angra do Heroísmo, uma escola na Praia da Vitória, com uma das nossas equipas, e também no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo e na cadeia de apoio da Horta. Também tivemos aqui montado, e neste momento está pronto a ser acionado em 72 horas, um centro de apoio, portanto 2 centros de apoio, ou seja, um com 25 camas e outro com 50 camas, com um total de 75. Neste momento, no presente momento, estamos a trabalhar com 2 equipas, uma equipa na Vinha Brava, aqui em Angra do Heroísmo, no apoio ao controle de acesso das pessoas, dos civis que estão a ser vacinados. Já decorre há cerca de 1 mês e meio, e também estamos a fazer diariamente a convocação de civis para serem vacinados na Vinha Brava, e é uma equipa das nossas que está a fazer essas ações. Portanto, isto é alguma para dizer, todos estes militares tiveram este empenho durante o último ano, portanto, e penso que não foi pouco, apesar da pandemia conseguimos atingir os nossos níveis que nos propunhamos no ano passado. Existem militares aqui
há 379 anos, portanto, como já todos repararam, na primeira fase com ordenanças, depois tornou-se o Batalhão Independente de Infantaria 17, depois o Regimento de Infantaria 17, de seguida o Regimento de Infantaria de Anguilhoismo e desde 93 o Regimento de Guarnição número 1. Este ano propusemos a ter uma proximidade juntamente dos açorianos que aqui prestaram serviço e trazê-los à nossa cidade, ou seja, uma cultura de proximidade, porque achamos que isso é importantíssimo. Assim como achamos, os nossos militares pretendemos sempre até ao final da sua carreira militar aqui, enquanto estão em regime de contrato, acrescentar-lhes algum valor para a sua vida civil. E é com bastante agrado que ouvimos estas declarações de militares que foram aqui militares e o aspecto saudosista que eles têm. É um projeto que era para ter sido feito de uma outra forma. Se não fosse o Covid, teríamos de ter feito uma aproximação muito maior dessas pessoas. E é isso que nós pretendemos, e que esta parte da área militar não seja uma parte fechada, não seja uma parte aberta e que as pessoas tenham conhecimento disso. Estes militares gostam de contar as suas histórias, como já podemos ouvi-las, não é? Desde a década de 60 até agora, e eu acho que é muito importante esta proximidade, e estamos-lhe gratos pelos serviços que eles prestaram aqui, e de certo que eles também estão gratos por aquilo que o Exército lhes deu, como eu estou e como nós estamos. E também lhes queria agradecer e deixar uma mensagem a todos aqueles que foram militares aqui, da Ilha Terceira e não só. Queria deixar uma mensagem em meu nome pessoal, em nome dos oficiais, sargentos e praças e civis, que tudo correu bem e que são bem-vindos sempre a esta unidade para qualquer eventualidade ou para qualquer coisa. Muito obrigado a todos e felicidades a todos. Chamo-me Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, sou natural dos Biscoitos, tenho 68 anos e fui incorporado em 1973 em Mafra, o curso de oficiais milicianos, para só depois de ter feito o curso de minas e armadilhas, ser colocado em Tomar. E nessa altura pedi a transferência para aqui Angra do Heroísmo por troca com um aspirante do meu curso. Estive aqui inicialmente só uns dias, porque a minha companhia estava em diligência em São Miguel. A formação da companhia, que depois foi para Angola, estava em instrução em São Miguel. Daí que eu tenha chegado convencido que ficava aqui em Angra, portanto tive que imediatamente seguir para Ponta Delgada, onde estive durante 2 meses a fazer a formação final da companhia, para depois regressarmos aqui ao quartel e formar, portanto, a companhia e em setembro partir para Angola. Em regra, quando as companhias eram mobilizadas e quando saíam da unidade para o antigo ultramar, havia sempre alguns desacatos, algumas desordens, porque enfim, havia a revolta dos soldados muitas vezes por serem mobilizados. E em regra também, digamos, era o oficial da companhia mais antigo que depois teria de fazer o relatório de todas essas situações, o que não era agradável. E eu, na véspera de partirmos, reuni a companhia e pedi exatamente que tivessem, portanto, em atenção que, no fundo, o único prejudicado seria eu ao fazer o relatório. E, felizmente, o comportamento foi exemplar. Absolutamente não houve qualquer tipo de problema. Todos comungávamos o mesmo sentimento, o sentimento que eventualmente já não iríamos ser mobilizados, e a sermos mobilizados seria durante pouco tempo.
o que efetivamente não veio acontecer. Fomos mesmo mobilizados e ainda estivemos um ano, 12 meses, não chegou a 13 meses, 12 meses e picos, em Angola. Foi muito complicado porque apanhámos exatamente o período da descolonização. Na altura, os movimentos guerreavam-se entre si, não era, digamos, uma situação em que nós tivéssemos uma intervenção direta como nos anos anteriores. Todavia, portanto, foi muito complicado, sobretudo por ver pessoas conhecidas, pessoas, portanto, de alguma maneira com ligações fortes à Ilha Terceira, que tiveram de deixar os seus haveres, portanto, e voltar aqui à região. Na altura, socorremos algumas pessoas que nos procuraram na companhia para que pudéssemos encaminhar os seus pertences para aqui. E eu recordo, com alguma felicidade, que praticamente tudo que foi embarcado em Luanda chegou aqui conforme as pessoas, portanto, o desejavam. Digamos, foi nesse aspecto uma questão que eu reporto de positiva, porque ajudamos. Houve alguns aspectos menos agradáveis, como seja o facto de, no final da comissão, os partidos políticos em Angola se guerrearem entre si e nós, portanto, por vezes, estarmos numa situação de alguma perigosidade, sem sabermos, portanto, o que fazer, porque efetivamente não era diretamente connosco, mas podíamos atingir. E nesse aspecto foi mais complicado. Servir a pátria é um sentimento para a vida. E é esse sentimento que eu guardo com muito carinho e com o dever cumprido, e isso, obviamente, portanto, que jamais esquecerá. Eu diria que o serviço militar é uma escola de valores. Haja, todavia, como em tudo na vida, algumas coisas menos boas. Creio que, digamos, o balanço global que posso fazer do serviço militar é altamente positivo. Como escola de valores, portanto, aprende-se algumas coisas que, obviamente, no dia-a-dia da vida não conseguimos, portanto, absorver da mesma forma. Como ensinamento para a vida, obviamente também é importante sabermos ouvir, sabermos, portanto, cumprir aquilo que nos é determinado, saber, digamos, portanto, traçar objetivos. O facto de se ter acabado com o serviço militar obrigatório se compreende face à altura em que ele foi interrompido, mas creio que seria uma mais-valia retomarmos o serviço militar tal como era nessa altura. Obviamente, com as adaptações que o tempo a isso obriga. Como boas recordações, diria, portanto, que são as maiores, lembro, portanto, quando cheguei aqui nas vésperas de embarcar, numa reunião de oficiais com o Sr. Comandante, ter proposto que os soldados, ao fim de semana, que tinham grandes dificuldades em chegar a casa porque alguns eram pobres e as distâncias eram grandes, que houvesse uma viatura militar que ao fim de semana os fosse levar a casa e à segunda-feira, portanto, os recolhesse. Foi uma proposta aceite e foi uma proposta que eu guardo com algum carinho, porque creio que se prestou um serviço a esses jovens que perceberam que o serviço militar também tem essas coisas, essas boas recordações. Desejo-lhes as maiores felicidades na missão que têm à sua frente para cumprir. Todavia, sem esquecer a divisa mais importante e que o militar deve ter sempre presente: mais vale morrer livres do que em paz sujeitos. Sou o Luís Godinho, mais conhecido por Godinho aqui na tropa. Entrei em setembro de 83 para São Miguel para fazer a recruta de condutor. Depois voltei à terceira, estive aqui no Parque Alto, na parte administrativa, durante 12 meses. Tirei outra especialidade de escriturário e exerci as funções de condutor escriturário durante 12 meses aqui no quartel de BI-17. Foi aqui que os camaradas que nos iam na altura se reuniam todos,
onde estava no Parque Alto, em que destinava as viaturas, onde a gente se reunia, conversava, ria e havia amizade e onde se trabalhava no fundo e havia muita disciplina, os carros todos bem tratados, bem lavados, bem equipados, havia muito rigor. E lembro-me, claro, vários colegas de várias ilhas. Vejo que a sala onde eu trabalhava está praticamente igual, mudou talvez a parte de cima algumas remodelações, mas mantém-se exatamente a essência de 83, não vejo nada que esteja modificado. Regresso aqui passados 38 anos, há muitos anos, é um regresso muito saudável, que há um sentimento. Eu recordo-me de alguns amigos meus que já partiram, dos que ainda estão e daqueles que nós ainda fazemos alguns convívios. Foi um bom regresso. Há várias recordações, uma delas típica era aqui na sala onde trabalhava, que os colegas quando queriam ficar em casa um fim de semana ou um dia havia uns toques de ordem, que eram uns documentos diversos de autorização. E um certo dia a secretária do nosso ferroviário estava cheia deles e ele chegou perto da hora de fechar e rompeu-os todos. Aí o pessoal queria ir para casa, fim de semana ficou tudo muito zangado. São pequenos pormenores desses, até pessoal que entrou para a tropa e que passado um mês a roupa já não lhe servia. Mas havia especialmente um convívio muito são, porque eram pessoas de várias ilhas, de várias freguesias, em que tínhamos conhecimento entre outros. Havia união, não havia aquela partida de querer ser maior que o outro, nem menor que o outro. Havia união, havia partilha, havia conhecimento. Isso foi importante. Disciplina, rigor. Contribuído de uma maneira que nós estávamos no mundo lá fora e íamos para um mundo fechado, em que aprendemos a ter só isto e só isto, a comida era esta, a ginástica era essa, havia uma única coisa, mas que havia união entre as pessoas. Isso depois cá na vida ativa, depois no dia a dia transmite algum rigor, alguma capacidade de trabalho e de organização em comunidade, porque nós quando vamos para a tropa temos ficar na mesma caserna, no mesmo sítio, tomar dois no mesmo sítio. E antes cada um tinha a sua casa, a sua maneira de ser. Acho que isso foi no fundo, a maior parte saiu com uma boa formação daqui. Acho que é importante, por exemplo, por servir a nação, né? Ser patriota e servir o país. E que os jovens que querem vir para a tropa, que queiram vir, que sigam os seus ideais e que sejam ligados a si próprios. Não venham por arranjar um emprego, que venham para arranjar uma carreira e que venham para servir o país. Isso é a minha opinião. A minha mensagem é muito grato por estarem cá, pelas famílias, por algum sacrifício que fazem, principalmente aqueles que vão para as missões, para o Afeganistão e esses países que têm ido. E da minha parte, como açoriano e como residente, agradeço eles fazerem parte desta unidade, que é uma fortaleza histórica e continuam sempre com a sua lealdade à pátria. Sou Gabriel Manuel Costa Parreira, tenho 46 anos, neste momento sou assistente operacional na Escola Secundária Emiliano de Andrade. É com muita honra que me encontro aqui no Regimento de Guarnição número 1, porque foi a minha casa durante 10 anos, onde exerci funções de 5 anos na arrecadação de material de guerra e 5 anos aqui atrás de mim nessa secretaria. É com muito orgulho que estive cá a desempenhar essas funções, porque marcou-me imensamente a minha vida como pessoa e como colega e camarada, vários camaradas que passamos cá. Portanto, eu cheguei cá e vi basicamente igual o regimento. Mudou, porque a companhia já não é a mesma, acho que a minha companhia já está extinta. Estive cá na primeira companhia de instrução, porque na minha altura era obrigatório, e a gente era 200 e tal pessoas que entrava por turno. E era 3 turnos, salvo bem, reparando, portanto, vamos lá ver, era uma cheia de gente. E a gente fazia aqui, as minhas funções depois quando passei aqui à arrecadação, à secretaria, era fazer o registro geral, ajudando os seus ajudantes, vários ajudantes que eu tive cá. Registro geral, mapas diários, na altura era tudo à mão, tinha que passar o nome dos recrutas. Foi uma função que desempenhei e eu adorei a desempenhar durante esses 5 anos. A maior dificuldade foi na recruta, porque hoje em dia acho que já está um bocadinho diferente, mas a minha recruta foi ainda das recrutas muito pesadas. Apanhamos um ferrel de operações especiais e pronto, e um esperanto que eram mesmo duros, mas feitos por ser com pessoas. Quando acabamos a recruta, a gente tinha a honra em ser o melhor pelotão, que a gente eram 6 pelotões, de 30 e tal pessoas cada pelotão, e foi tanto que quando fomos escolhidos para as aulas de CAP, na altura a gente eram escolhidos os melhores 6 de cada pelotão, e na altura também fui escolhido e nem sequer queria ir porque já estava cansado da altura de recruta e especialidade, mas ele disse, não, tens que ir e tal. Mas adorei, e a recordação melhor que tenho foi ter sido reconhecido 3 vezes, com 3 louvores,
vai ficar sempre para o resto da minha vida, foi sinal de reconhecimento que estive aqui e que desempenhei bem as minhas funções. Raramente, quando falo na altura que tive 10 anos, com vários camaradas mais antigos ainda do que eu, o pessoal que esteve na Angola, na Guiné e outros, que foram para o Kosovo, toda a gente adorou as fileiras militares, porque deixa uma saudade imensa e faz-nos crescer como pessoa. E há uma palavra que fica-me sempre gravada até hoje e vai sempre ficar para o resto da minha vida, é a camaradagem, que eu acho que os jovens de hoje em dia não a sentem, porque não passaram por cá para as fileiras, porque as fileiras militares faz com que a pessoa cresça e que não seja o primeiro a chegar ao ponto, temos que chegar todos juntos. Eu acho que é das coisas mais bonitas que se aprende nas fileiras militares. Sempre gostei muito de ser militar e sempre fui, também depois fui segurança e tudo, e ele sempre me via fardado, e ele sempre perguntava, e eu sempre, como eu gostei muito de passar cá, e acho que transmiti-lhe esta vontade, e ele também sempre quis. Para mim vai ser sempre um marco na minha vida, todas as vezes que venho aqui, é uma honra para mim vir ao Regimento de Guarnição número 1. Chamo-me José Pimentel, tenho 45 anos, sou empresário, engenheiro agrónomo. Estive aqui nesse regimento, desempenhei funções de mecânico radiomotador, centro de cripto e centro de mensagens. Também desempenhei funções na SOS e como quarteleiro. Durante estes 10 anos foi fundamental adquirir competências que hoje em dia designam a minha pessoa e que me fazem avançar e ter certas decisões sem hesitar. As melhores recordações são as competências que adquiri nos teatros de operações regionais, nacionais e internacionais. Em Timor-Leste foi outra realidade. Tivemos num aprontamento e que fomos para lá desempenhar funções pela ONU. Tivemos antes da independência, durante a independência e depois da independência. Andamos a trazer refugiados da parte da Indonésia para a parte de Timor, a integração desses mesmos e na segunda missão foi mais uma missão de manutenção de paz. Sinto orgulho de ter participado e passado aqui nas fileiras do RG1. Para já temos um património arquitetónico imenso, um património histórico militar e outra é uma referência a nível nacional em termos militar. A vida militar ensina-nos muita coisa, disciplina, e ensina-nos também nunca a desistir dos nossos projetos. Saúde bastante, saúde e um bem-aja, e que todas as pessoas que estejam aqui, que nunca se desistam dos seus próprios projetos, que a tropa nos deixa sempre uma grande força para atingir os princípios, os meios e os fins dos nossos projetos. Chamo-me Cátia Souza, tenho 36 anos e atualmente sou técnica superior do Museu de Angra, gestora dos têxteis. Entrei para as fileiras do Exército como contratada e prestei serviço durante 6 anos no Regimento de Guarnição número 1 como oficial. Durante o meu tempo de serviço desempenhei várias funções, entre elas de segundo comandante da Companhia de Comando e Serviço, de chefe da subsecção financeira e adjunta da secção pessoal oficial de Justiça. Este edifício, o edifício de comando, representa muito para mim porque foi aqui que eu passei a maior parte do meu tempo de serviço militar. As minhas funções foram praticamente todas desempenhadas neste edifício. Estive aqui como chefe da secção financeira, como adjunta da pessoal e foi aqui que eu passei a minha maior parte do tempo e por isso é tão importante para mim. Foi devido ao tempo que eu prestei na tropa que me facilitou a entrada para a função pública, porque meio ano antes de eu sair do serviço militar, abri um concurso para técnica superior do museu para gerir a coleção de militária e acho que o facto de ter sido militar me deu vantagem no concurso, acho que foi um fator determinante.
Os valores que eu aprendi aqui nesta instituição foi principalmente o espírito de camaradagem e de entreajuda. Nós trabalhamos, em nenhum outro local acho que consegue-se desenvolver esse espírito como se desenvolve aqui dentro. Nós todos aqui trabalhamos em conjunto, ajudamos-nos uns aos outros. Também aprendi a ser organizada e aprendi também aqui a gerir equipas, que me têm facilitado depois também a vida lá fora, noutras atividades. As melhores recordações que tenho durante o meu tempo de tropa foi a forma carinhosa como foi recebida e integrada, foi o facto de os meus comandantes e chefes terem depositado sempre muito confiança em mim, e foi o espírito que se vivia nas secções onde eu trabalhei. Existia muita entreajuda e cooperação. Eu tive o privilégio de trabalhar com excelentes profissionais e essas foram sem dúvida as minhas melhores recordações de tempo de tropa. As principais dificuldades que senti na minha vivência militar foram o facto de estar longe de casa e longe da família, uma vez que eu sou natural de Lamego, a exigência física durante a especialidade de tirador tirada em Mafra, o facto a resistência que encontrei ao comandar homens, talvez por ter sido mulher, ter menos idade e ter menos tempo de tropa. No entanto, a principal dificuldade que senti foi o abandonar das fileiras. Eu sabia que estava de passagem, que era uma fase transitória, mas a despedida doeu. Foi um momento muito emotivo. Eu sinto orgulho em ter prestado serviço nesta unidade, porque é uma unidade com muita história, nomeadamente a ocupação espanhola durante o domínio filipino, o facto de ter estado aqui exilado Dom Afonso VI. Durante a Guerra Civil Portuguesa, o Batalhão de Caçadores 5 restaurou os direitos de Dom Pedro e da Carta Constitucional. Posteriormente, em 1829, instalou-se aqui a Casa da Moeda, onde foram produzidos os malucos, que são moedas de 8 reis, com o bronze dos sinos das igrejas. Aqui no fim do século XIX, início do século XX, também esteve detido o Gogonhana. Posteriormente, durante a Primeira Guerra Mundial, funcionou como depósito de concentrados e mais tarde, no Estado Novo, foi um presídio militar. A mensagem de incentivo que eu deixo para os mais jovens que estão em condições para concorrer ao Exército são que não percam esta oportunidade, podem fazer carreira militar, é um trabalho bem remunerado. Se não tiverem ideias de seguir a carreira militar, após a prestação de serviço militar, recebem subsídio de desemprego, existem condições especiais para acesso à função pública, existe um contingente especial para ingresso nas Forças Armadas, Forças de Segurança, ainda um mapa civil das Forças Armadas. Também durante a permanência, a vossa permanência aqui, podem tirar formações gratuitas, nomeadamente, por exemplo, de condução, mecânico, cozinheiro, informática, que vos pode facilitar a integração depois no mercado de trabalho. Aos militares e aos civis que celebram hoje o Dia da Unidade, eu desejo as maiores felicidades e continuem a desenvolver um trabalho de excelência. Chamo Ana Barbosa, tenho 31 anos. Neste momento estou no curso de formação inicial do Corpo da Guarda Prisional. Entrei para as fileiras do Exército em 2014 como soldado. Em 2017 concorri ao curso de sargentos contratados, fui ferriel. E entrei para o Exército com o regime de contrato e prestei serviço no Regimento de Guarnição número 1. Desempenhei as funções como auxiliar de secretaria e sargento adjunto da secção pessoal. Foi uma opção minha, fazer os 6 anos e concorri para a Guarda Prisional. Acaba por ter lugar porque é a farda, temos que honrar sempre a farda que temos vestida, acima de tudo, e ajudar o próximo, porque hoje eu, amanhã vocês. Aprendemos muito como pessoas, porque aprendemos com cada pessoa que está cá dentro ou que nos aparece na nossa vida. Fiz vários cursos e ao longo desses anos fui conhecendo várias pessoas que aprendi muito. E a nível pessoal, valores pessoais, ganha muito. Vim para um mundo que não sabia o que é que me esperava e todos os dias era um desafio e chegava a casa sempre completa, ou seja, cada desafio que era superado era uma mais-valia.
Um bem-aja a todos, um muito obrigado por tudo o que me tornei hoje e que aproveitem esse dia, que é um dia muito importante para a unidade, que faz parte da história. Na cerimónia do Dia da Unidade, o comandante do Regimento de Guarnição número 1 enfatiza no seu discurso para os militares e civis que, perante os tempos difíceis atuais, devem procurar enfrentar a situação com serenidade, maturidade, esperança, resiliência e tenacidade. Salienta que todas as pessoas são o centro de gravidade do regimento, ou seja, o elo mais importante que, caso seja afetado, tornará difícil o cumprimento de qualquer missão atribuída. Citando João Roque, sozinhos chegamos mais rápido, no entanto, juntos chegaremos mais longe e desta forma iremos contribuir para um exército credível, moderno, atrativo e de elevada prontidão e competência. A recordação de outros tempos e a saudade de momentos que marcaram para a vida. Fica aqui também espelhada a emoção de quem regressou ao Regimento de Guarnição número 1, passados alguns anos, para recordar os espaços onde prestou serviço militar, mas também este amor à pátria. É assim que traduzimos uma escola de valores, mas também a abertura de um caminho de novas oportunidades, com o exemplo dos mais velhos para a juventude atual. E neste dia de festa despeço-me por hoje. Até uma próxima.